Cacetada. 8 meses desde o último vídeo é muito tempo. E bom, as minhas justificativas são as seguintes. Na verdade eu escrevi mais coisa e eu tentei escrever 2 roteiros para uns vídeos. Só que num determinado momento que eu tava escrevendo um deles, eu parei pra ler aquele roteiro e, eu não gostei do que eu tava escrevendo. Daí eu simplesmente apaguei. E eu falei que iria fazer outra coisa também. E fiz! Eu escrevi um outro roteiro para um outro vídeo meu e eu terminei até de gravar o áudio dele. Só que uma coisa horrível aconteceu no final disso. Mas enfim, o que importa é, se você estiver ouvindo isso aqui, é porque o vídeo saiu, tá pronto, você tá vendo isso aí no YouTube, e tá que pariu, não acredito. E é isso aí. Já vai aproveitando aí, porque o vídeo é bom. Eu acho que vai ficar bom. Cidade maravilhosa, cidade perigosa, cidade de Olimpíadas e de final de Copa do Mundo. Também foi capital do Brasil. Mas entre tantos títulos que eu poderia atribuir à cidade do Rio de Janeiro, tem alguns que são realmente impressionantes e que mereciam mais destaque. Mas eu também pensei nisso quando estava tentando revisitar a história da cidade do Rio de Janeiro, pois é uma cidade bem antiga na verdade. Tem mais de 450 anos de existência e bastante coisa aconteceu na cidade. Talvez eu poderia falar de alguns grandes fatos memoráveis do estado do Rio de Janeiro também, só que seria muita coisa para adicionar aqui. E a capital deste já é imensamente histórica, então deixa para outro momento eu falar do estado do Rio de Janeiro. E vamos primeiramente começar do início, uma contextualização histórica. A cidade do Rio começou em 1502, quando Gaspar de Lemos e seus homens chegam à Baía de Guanabara, lá no mês de janeiro. Uma vez que os portugueses chegaram nas entradas da Baía de Guanabara no mês de janeiro, logo eles tiveram que dar o nome daquele lugar de Rio de Janeiro, pois confundiram diante do corpo da água, já achando que aquilo seria um rio e não uma baía. Mas enfim. Vai ter uma galera que vai vir morar no Rio de Janeiro depois disso. Os portugueses e os franceses em maioria das suas casinhas, seus filhos ali. E daí, caralho, os franceses invadiram a caralho da cidade do Rio de Janeiro, estão hospedados na ilha de Vila Ganhão. Mas calma, rapaziada. Os bravos portugueses, juntamente com os muitos fodas temiminosos, expulsaram os franceses desta terra. E então, em 1º de março de 1565, após a Batalha do Rio de Janeiro, é fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. O fundador da cidade vai ser o Estácio de Sá, que viria a morrer após ser atingido por uma flecha envenenada, começando assim o legado da cidade. E depois disso, o Rio de Janeiro vai passar por um tempo vivendo sua vida normal, de cidade normal, até que em 1763 o Rio de Janeiro vai virar a capital do Brasil. E a ideia veio de Marquês de Pombal, que era ministro do rei da época, o Dom José I, que queria mudar a capital de Salvador para o Rio, porque era muito mais jogo a cabeça da colônia estar ali, pois era uma cidade próxima de Minas, que era onde a mercadoria da época estava, o tal do ouro, fazendo assim um trabalho mais fácil de taxação na extração do ouro. Além de também da cidade do Rio estar no intervalo entre o centro e o sul do país, do lado de Minas, acima de São Paulo, abaixo da Bahia, e outro ponto positivo para a capital ser mudada é que a zona portuária do estado do Rio em si era bem movimentada. A já comentada capital abrigava um grande porto, mas Paraty e Angra dos Reis eram 2 outras cidades que desempenhavam um papel de escoação das mercadorias nacionais para o mundo afora. Além de todos esses lindos motivos, também tem que a cidade estava crescendo em todos os sentidos da palavra, recebendo uma maior atração política para a região. Daí, caralho, os franceses invadiram a caralho de Portugal e agora estão tomando conta da porra toda lá. Mas calma, rapaziada. Os bravos portugueses vieram pro Brasil se hospedar no Rio de Janeiro e trouxeram a desgraça toda. Junto com eles trouxeram a Biblioteca Nacional, a Impressão Régia, a Academia Real Militar, a Academia de Belas Artes, fizeram o Jardim Botânico, o Banco do Brasil, a Alfândega do Rio, a Junta do Comércio, o Conselho de Estado, a Casa da Moeda, uma porrada de tribunal, advocacia, teatro, museu, coleção e muita coisa além do mais que se pode citar. É muita coisa. Ouviram do Ipiranga and then Brasil se torna independente e vira o Império do Brasil. Puta que pariu, Pix Cinema. Daí, tem uma coisa que vai afetar grandemente o Rio de Janeiro e que vale a pena nós comentarmos sobre, é que vai existir a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, a Guerra do Paraguai, em 1864 até 1870, os Voluntários da Pátria, a Lei do Ventre Livre em 1871, a Lei dos Sexagenários em 85, a Lei Áurea em 88, a Guerra dos Canudos em 96 para 97, a Revolta da Vacina já em 1904, a Reforma Pereira Passos em 1905, a Revolta da Chibata em 10 e tanta desgraça que ocorreram entre 1850 até 1950. A parada é o seguinte. O Brasil, entre os séculos
XVI e XIX, ele era movido pela mão de obra escrava. E estados como a Bahia, Rio de Janeiro, Minas e Pernambuco, eles irão receber muitos escravizados por causa de N motivos, sendo econômicos, logísticos, estratégicos, dependendo de onde tu tá falando. Agora eu vou fazer um exercício mental básico aqui e irei desenvolver um negócio com vocês, ó. Dado esse cenário de uma cacetada de gente em situação precária, uma porrada de gente sem um puto no bolso, que saiu de um conflito, ou está livre pois nasceu agora, mas os seus parentes não, ou está livre pois tem mais de 60 anos, idoso com mal de saúde, ou está livre porque lhe prometeram essa tal, entre aspas, liberdade após uma guerra. Tu pensou nesse cenário? Ok, pensou nesse cenário. Então, após você pensar em um monte de gente em situação vulnerável, sem o devido apoio do Estado, ente este que era para tomar conta destas, você pega todas elas e você joga em qualquer canto de sua cidade. Faz o que tu quiser. Bota elas dentro de uma gaveta, dentro do guarda-roupa, não sei, mas dê liberdade a todas essas pessoas. Daí depois tu fala, não, agora vocês que se fodam, viva aí de algum jeito, e chora as rosas. Daí após essa negligenciada, essas pessoas vão formar a base da pobreza urbana na cidade do Rio de Janeiro. Que surpresa, não? E assim, eu acho muito da hora um povo conquistar a sua liberdade. Mas a que custo? O escravizado que vivia no Rio de Janeiro antes de ter a sua liberdade, ele não tinha nada. Então a sua liberdade nesses moldes foi uma ilusão crua. O ex-escravizado passou de ser propriedade a ser indigente. E agora tendo a sua liberdade, o que caralhos ele tem? Além da própria liberdade. Eles não têm terras, eles não têm comida, não têm estrutura nenhuma. E eles não têm nada. E isso que eu tô falando dos escravos da época. Porque imagina você viver em uma cidade que tenha sido obliterada pelo seu próprio país. Tu vai ter que sair da cidade dizimada e vai ter que ir pra outro canto, né? É umas ideias muito hardware, meu irmão. Nós vamos fazer uma reforma na cidade e vamos chutar as pessoas de rua de um lugar pro outro, esperando dar tudo de certo. Caso as pessoas que moravam em becos e cortiços no centro da cidade saiam dos seus becos e seus cortiços para irem morar em morros, a gente fala que é pegadinha, garai. Assim, isso é um problema. Pessoas miseráveis com uma vida nada digna na rua, mas deve ser bem um problema, né? Mas só que a solução proposta na reforma Pereira Passos quis tirar a galera de um lugar, limpar esse lugar e tudo fica bonito, certo? Feito. Mas caralho, o que a gente vai fazer com o povo que tava ali? Soma-se esses fatos que aconteciam dentro do Rio, com também a marginalização que acontecia fora do Rio, que respingava neste. E daí você tem uma grande concentração de problemas em um lugar muito pequeno, que é a cidade do Rio de Janeiro, para quem não sabe, o vídeo é sobre isso. Enfim, este foi um pequeno detalhamento de algumas inconveniências que aconteceram na cidade do Rio durante os anos de 1850 até 1950. Mas vamos voltar um pouco na nossa programação normal. Em 1960, ocorrerá uma perda para a então capital do Brasil. Na verdade, para o Brasil, né? Cá entre nós aqui. A gente mover a nossa capital de um lugar que já era capital fazia 200 anos, que tinha toda a logística para continuar sendo a capital e que era uma cidade que você olhava e falava, porra, é real capital do Brasil, né? A gente sair disso para Brasília é um tiro no pé, em todos os sentidos. Porque você imagina começar uma cidade do zero. Mas não é uma cidade qualquer, a capital de um país, a cabeça do estado, a pica de todas. Ainda mais fazer ela no meio da porra do nada. E assim, imagina o trampo que foi ter construído no maldito clima do Cerrado. Ter que gastar uma penca de dinheiro, além de ter que mover tudo que existia do Rio de Janeiro até Brasília. Que cá entre nós, se eu fosse fazer essa mudança da capital do Brasil, transportando todos os prédios, documentos de gabinetes, políticos e tal, em uma distância de aproximadamente mais que 30 quilômetros, eu demoraria algumas horas para fazer isso tudo. Tá doido? A mudança de capital trouxe prejuízos econômicos surreais. Além de que assim, os caras construíram uma cidade para ser capital do Brasil e casa dos políticos, mas eles não planejaram porra nenhuma pro povo. Tanto é que hoje em dia uma das maiores comunidades do Brasil fica lá em Brasília. Fora do Planalto Central, do aviãozinho, dos prédios federais, a cidade virou Amazônia. Isso em um tempo de menos de 100 anos. Agora tu imagina como é que vai estar a Brasília daqui uns 200 anos, bicho. Tá maluco? Daí em 1975, o estado da Guanabara e o estado do Rio de Janeiro se juntam e vão viver felizes para sempre juntos. E a partir desse ano as coisas vão ficar mais apaziguadas no que se diz eventos importantes, realmente muito importantes na história do Rio. Em 92 vai ocorrer a Eco 92. E após todos esses fatos, a gente consegue descartar
os restantes. O que vão sobrar são alguns do you know, bem básicos, tipo final da Copa do Mundo, Olimpíadas, título de cidade da arquitetura moderna, cidade de patrimônio do não sei o que lá da Unesco, entre outros. Aí o complexo do Alemão em 2010, aí vai ter o Jacarezinho, aí vai ter não sei o que, mais coisas normais que acontecem todos os dias. Agora que dei uma passada por cima da história do Rio de Janeiro bem rápido, podemos passar para uma nova parte do vídeo, em que iremos fazer uma análise em cima de um ponto principal, que é o perigo da cidade do Rio. Sabemos sim que a capital fluminense é uma cidade perigosa, mas por quê? O crime organizado vem tomando conta da cidade. As instituições de segurança já não conseguem tomar conta de tamanha barbárie. Mas de onde vem isso, de quando vem isso e por que isso vem e como isso vem? Agora olha, antes de eu te dar toda essa explicação, eu irei pontuar uma única coisa antes. A formação do Estado-nação chamado Brasil é bem longa. A formação dos estados, cidades, bairros também são muito longos. E essa parte da formação como um todo vai ser bem importante para podermos analisar tudo isso. Porque ele como? Bem, o Brasil é formado por 3 grupos, africanos, europeus e os nativos que cá estavam. E olha, eu poderia falar da formação de cada milímetro quadrado que existe no Brasil, mas ia ficar demorado pra caralho o vídeo. E olha, eu poderia citar tipos agressivos nativos que haviam no Rio Grande do Norte, os muitos europeus que vieram para começar uma nova vida no Sul, ou alguns africanos que tiveram sua liberdade cedo e conseguiram criar literalmente impérios dentro do Brasil no Sudeste. Mas veja bem, eu vou me conter a explicação como foi a formação apenas do estado do Rio, pelo menos da cidade do Rio, ok? Bem, eu vou começar com os africanos que vieram para cá, que pode ser citados os Fulas, os Jejes, os Haussás e os Mandingas, além de outras tribos da costa africana. Antes de tudo, o material retirado para analisar o nível de agressividade é tirado de pessoas como João José Reis, Pierre Verger, Rafael Biver de Almeida e entre tantos outros. E olha, eu não irei entrar no mérito de todo africano fosse agressivo ou nem todo africano fosse pacífico, porém o fato é, as tribos acima citadas estiveram em conflitos no continente africano, sejam guerras jihadistas no reino bélico de Daomé, cidades e estados conflitavam entre si, expansões de impérios islâmicos e entre outros comuns. Agora, citando alguns conflitos que eles estiveram envolvidos, a gente pode falar dos levantes militares islâmicos que ocorreram na África Ocidental no século XVIII, as conquistas e expansões do Império Mali sob vários governos durante anos no século XIII, as conquistas e as vassalizações de pequenas cidades no rio Níger, no Lago Chad, supressões sobre impostos de religião sob regimes como o do rei Gobir, além de que estes povos que vieram na maior parte da história foram oprimidos de alguma forma, mesmo ainda estando na África, o que não é bom, porque cá entre nós você não quer ser oprimido, não sei, né, eu acho, mas pelo menos eu tenho certeza que eu não gostaria de ser oprimido. Mas enfim, agora eu vou falar dos indígenas que cá habitavam, e veja, eu vou citar apenas as tribos que mais viviam próximas da cidade do Rio de Janeiro. Então primeiro que vier me falar, os Goitacás, vai levar pipoco, não é segredo. Então, na cidade já haverão 3 tribos principais, os Tamoios que viviam em volta da Baía de Guanabara, os Temiminós que também viviam na Baía de Guanabara, e que futuramente iriam para o Espírito Santo, depois iam voltar. E por último, mas não menos importante, havia os Guaranis, que não eram tão presentes na Bahia e sim mais para o interior do estado. Mas então, o quão perigosos eles eram? Antes de tudo, o material retirado para analisar o nível de agressividade é tirado de cartas jesuísticas em sua maioria, as cartas de Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, Luiz de Gran, Antônio Pires e até Fernão Candim. Cardim, pô. Agora não irei entrar no mérito de todo nativo fosse agressivo nem todo nativo fosse pacífico. Porém, o fato é, os Guaranis eram os mais de boa naquela terra. Eles até possuíam uma cosmologia voltada a procurar, entre aspas, uma terra sem male, o que fazia deles mais tranquilos. Além de que eles não buscavam conflito e muito menos resistiam a tais. Eram mais de largar o osso que tinham e procurar um novo do que brigar por este. Porém, eles também se defendiam quando precisavam, além de se aliarem com outros povos em situação de crise. Mas já os Temiminós e os Tamoios eram bem mais agressivos, pois compartilhavam uma ideia de guerra como ideia central. Eles se tornaram rivais históricos ambas as tribos, chegando ao ponto dos Temiminós serem expulsos, previamente dito, e na volta eles tiveram apoio português, junto com Estácio de Sá, para darem um pé na bunda dos Tamoios e franceses que estavam lá. E bom, os Temiminós e os Tamoios cometiam antropofagia cerimonial, isso é, com o intuito de consumir a força e energia do inimigo,
além de que no contexto da Batalha do Rio de Janeiro, ambas as tribos viram que havia um inimigo em comum para combater, revelando que por mais que ambas as tribos fossem altamente agressivas, elas iriam, inteligentemente, se aliar com um desconhecido em prol da dominância de um conhecido rival, evidenciando a sua inteligência e estratégia guerrilheira nativa que eles tinham. Agora chegou a hora que eu deveria falar o quão feroz foram os europeus que vieram para cá, porém não vou me dar o trabalho de ter que introduzir vocês a um contexto que é manjado por até um cachorro. Até porque todos nós sabemos que os europeus não eram santinhos. Eles também viviam em guerra. Os portugueses, franceses, ingleses, italianos, alemães, russos, ucranianos, todos eles. E entre outros também. Parada é majoritariamente os países que mais tiveram imigrantes para a cidade do Rio foram os portugueses, claro. E também houve os franceses, os espanhóis, os alemães, os italianos e os ingleses. Tá, mas o que tudo isso que eu falei agora tem a ver com o vídeo? Pois bem, o fato da população na cidade do Rio de Janeiro ter sido composta por tribos nativas muito agressivas, muitos povos africanos que vieram de contextos de marginalização intensa e europeus ambiciosos, bem, esse fato vai ajudar bastante na formação do carioca. Veja bem, um bocado de indígena que quer se matar por ser de tribo diferente, um bocado de africano puto da vida porque era escravizado aqui, e um monte de europeu chechelento junto, imagina o que poderia ocorrer caso nós fôssemos pegar esses três grupos e botássemos para cruzar entre eles, por anos passando genes, culturas e costumes maléficos. Ok, esse foi um argumento muito superficial, admito que não irei desenvolver muito além disso, apenas será uma nota de rodapé na formação do povo carioca neste vídeo. Verdade que isso é apenas mais um dos motivos pelo qual a violência na cidade do Rio seja tão alta, além de seu povo ser muito ignorante, além de sua fama de ser perigosa. Além desse atributo, que vai agregar o motivo da cidade do Rio de Janeiro ser perigosa, também vai ter a negligência estatal que eu já disse. E é isso. Agora, vamos fazer uma outra reflexão. O quanto que o Rio de Janeiro é violento? Agora, vamos analisar os índices de violência a cada 100 mil habitantes em cada capital do Brasil. Segundo os dados de 2023, a capital mais violenta era Macapá, com 70 assassinatos a cada 100 mil habitantes, e em contrapartida a mais pacífica é São Paulo, com 7 assassinatos a cada 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro é a 20ª capital com mais assassinatos, tendo 21 a cada 100 mil habitantes, mas, veja bem, eu sei o que você está pensando, então vamos falar em números brutos. Segundo os dados de 2023, a capital mais violenta era São Paulo, com 1.762 assassinatos no ano. Já a mais pacífica seria Florianópolis, com 27. Já a cidade do Rio estaria em terceiro lugar, com 1.325 assassinatos. Pronto, acabou! O Rio de Janeiro é a capital mais perigosa do Brasil. O Rio de Janeiro é o inferno mesmo. Calma. Será mesmo? Calma. Vejamos. Ok, não farei nenhum malabare para defender o Rio de Janeiro e esconder todos esses dados, pois é verdade que, falando de uma forma bruta, o Rio de Janeiro é uma cidade bem perigosa, mas dá pra falar isso sendo tão desonesto quanto falar que o Rio de Janeiro também não fosse uma cidade tão injustiçada quanto é? Na verdade dá sim, quer ver? O estado do Rio acumulou 442 mil furtos, enquanto Santa Catarina registrou 7 mil casos de furto. Porém, Copacabana, no mesmo ano de 2023, registrou 1.735 furtos e 1.115 roubos. Balneário Camboriú, nesse mesmo ano, registrou 1.105 furtos e 110 roubos. Olha, não sei se você conseguiu perceber, mas há uma relação entre esses dois exemplos. Pois bem, você conseguiu entender que quando você tem um estado em suas mãos com 17 milhões de habitantes, você meio que tem uma maior dificuldade de administrar suas terras do que quando você tem um estado com metade dessa população? Porque é simples, veja bem, não é a correlação de muita população igual a crimes pra um caramba, não vai ser isso claramente. Porém, há nesse nexo de quantas mais pessoas, mais difícil de se lidar com o total de população que você já tem. E veja só, isso não é só aplicável no Brasil, pois se você for analisar cidades com grandes populações, também irão indicar índices de violências, furtos e roubos altos. Tóquio mesmo apresenta 228 mil casos de roubos no ano de 2023, Berlim possui 213 mil casos de furto, Buenos Aires tem 87 mil casos e por aí vai. Agora, tá tudo perdido? Vou falar em aspectos gerais da cidade e como ela se sai. Agora, quando eu digo aspectos gerais, eu claramente vou esquecer de algo, porém, vamos lá. A cidade do Rio de Janeiro tem um IDH de 0,805, estando em quarto na lista das capitais com maiores IDHs do país. Tem também uma expectativa de 71 anos, estando em terceiro nessa lista. Já em qualidade de vida, assume a 14ª posição, com uma pontuação IPS de 66,41. Agora, em mortalidade infantil, a cidade se enquadra na 12ª posição, com 13,4 óbitos a cada 1000 nascimentos. Em termos de taxa de pobreza, a cidade apresenta 19,8% de pessoas vivendo com a renda familiar abaixo de R$ 660, o que faz a cidade assumir o posto de 12ª cidade com mais pobreza no país.
A cidade também apresenta uma taxa de 5% de analfabetismo entre pessoas com 15 anos ou mais, colocando ela em nona no ranking. E, por último, mas não menos importante, o Rio de Janeiro é a cidade com o terceiro melhor ranqueamento em tratamento de esgoto, tendo 85% do esgoto tratado na cidade. Agora, veja bem, tudo que eu disse e listei, o Rio de Janeiro se enquadra na primeira parte de tabela acima da média das outras capitais brasileiras. Tem um IDH melhor que Belo Horizonte, expectativa de vida maior que Florianópolis, uma qualidade de vida melhor que Natal, uma taxa de mortalidade infantil menor que Recife, com uma taxa de pobreza menor que Cuiabá, menos analfabeto que Campo Grande e um sistema de tratamento de esgoto melhor que São Paulo. Por mais que o Rio de Janeiro tenha seus problemas, ela também é a segunda cidade com maior PIB nominal, a quinta com maior em PIB per capita, uma cidade que produz bastante, além de também ser o segundo maior porto do país. Ou seja, não estamos falando sobre uma cidade qualquer, estamos falando sobre a única cidade que foi capital de um império ultramarino europeu em todo o globo. Há quase 200 anos, capital do maior império sul-americano. Herdeira de tanta política nacional, tradicional e muito representativa, cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Por tanto tempo, sendo Distrito Federal ou uma cidade qualquer, a capital do estado fluminense teve em seus ombros, por muitos e muitos anos, o peso de ser uma das colunas que sustenta o Brasil. Em 3 períodos distintos até, enquanto vice-reino, império e república, veja bem, por mais que passe por esses altos e baixos, de holofotes e apagar de luzes, a cidade do Rio é inegavelmente a imagem do Brasil afora, representando as belezas desta terra ou as suas mazelas, demonstrando suas imoralidades durante o carnaval ou sua religiosidade com o Cristo Redentor. Além de ser porta de entrada dos estrangeiros, a cidade também impacta internamente seus locais conterrâneos, por ser referência da grande metrópole que é. E pode não ser tão rico quanto Brasília, nem tão organizado como Palmas, também não é tão homogênea como as cidades do sul ou do norte, mas justamente por todas suas características já citadas e ainda não exploradas, faz a cidade do Rio a maior representante do estado brasileiro. E por sinal, depois de mais de 60 anos já da criação de Brasília, esta também não representa o Brasil como nação por inteira, e o que piora a sua situação é que, como capital, ela se compromete com o objetivo que foi designado, porém nunca terá a identificação nacional do mesmo, pois além de ser uma nova cidade, ela foi construída apenas para aquele objetivo, não se importando com qual significância adicional ela pudesse ter. É fato que o Rio de Janeiro é visto como a terra da sacanagem, do tráfico, do perigo e da bandidagem, e de tantos outros pejorativos, além dos políticos ladrões também. Todavia eu me indago, e qual metrópole mundial não possui dessas características? Além de que cidades ainda menores que o Rio de Janeiro, como Mossoró, no Rio Grande do Norte, possuem uma reputação tão ruim quanto, porém não tem a devida atenção necessária para outrens verem a real situação dessa. Afinal, o Rio ele possui o ônus de capital, por mais que não tenha o bônus, tão criticada por suas notícias, é desejada mal incessantemente. E a falta de empatia do brasileiro com o Rio de Janeiro é um sinal de desprezo do que tem de mais belo e precioso. E por conta disso a cidade acaba por carregar as cicatrizes que não possuem do tamanho de si mesma, mas ela leva para si uma cicatriz do tamanho de um país. Se a mente vai mal, o corpo vai mal, e por sua vez, a decadência desta não faz um reflexo de si, mas também uma decadência ainda maior em escala nacional. E como uma última reflexão, o que acontece no Rio de Janeiro não é um problema da cidade, nem é do estado e nem é da região, e sim federal. O adoecimento da capital fluminense é um problema estrutural em meio à nação brasileira inteira. Brasília possui muitos problemas para se preocupar, e um deles é o cuidado que esta tem com o resto das unidades federativas, em especial a cidade do Rio de Janeiro. O tamanho descaso da política federal é refletido no fato de que a União é proprietária da maior parte dos prédios e terrenos públicos da cidade, superando o estado e a própria cidade. E em meio de tantos prédios, o Museu Nacional, o lugar onde se encontrava mais de 20 milhões de objetos em exposição, um dos maiores centros de coleções de história natural, artefatos antropológicos do mundo, contendo registros materiais sobre ciências naturais, antropologia do Brasil, do mundo, zoologia, botânica, geologia, paleontologia e arqueologia. Este prédio, de dimensões continentais, foi posto em chamas sob a governança da União. Ele não era da cidade do Rio de Janeiro, ele não era do governo do Rio de Janeiro, e sim do país, da federação. E isso é um reflexo da tamanha competência da federação com a cidade do Rio de Janeiro. E se hoje a cidade do Rio de Janeiro tem um real problema de segurança em que a situação é a seguinte: pessoas que não fazem parte do Estado, que controlam a vida de milhões de pessoas por meio de conhecimento, não têm a sua devida intervenção do que deveria ter. Não há um plano para livrar o Rio de Janeiro, muito menos outras cidades do Brasil tão perigosas quanto das garras de malfeitores. E não é o município ou o Estado que poderia combater. Afinal, mesmo que quisessem responder à altura, a burocracia brasileira se mostra tamanha ao ponto de órgãos de Brasília amucharem intervenções em planejamentos de ações policiais, impedindo operações em favelas. Se eu soubesse outro episódio que isso tenha ocorrido... Mas enfim, não é somente aqueles que estão longe quem estão querendo perpetuar o caos e a desordem. Mas enfim, cabe o questionamento: do que será a cidade do Rio de Janeiro, não distantemente também, a República Federativa do Brasil?
suas outras 26 unidades federativas e o Distrito Federal. E o que podemos tirar de conclusão disso tudo? Porra nenhuma!